Cornucópia, na cornucópia da vida, teu dom é evidente. Prosperidade e plenitude em teu reino emergente. Em cada semente plantada nasce o fruto crescente. Abundante, tua essência é sempre resplandecente. Ó deusa dos tesouros dos campos à corrente, nos ciclos da natureza és a luz cintilante. Em teu altar erguido, entoamos louvor fervente. Abundante em ti todos confiamos eternamente. Esse nosso ritual da abundância, vou contar um segredo. Então, vocês sabem que a gente está remontando a Escola Superior de Mentalismo. E dividimos em quadros, etapas, os cursos em blocos. E existe um bloco, que é o bloco onde você pode se diplomar como um agente mentalista, um ritualista, que é o mestre de cerimônias dos rituais. E eu estava achando que achei, revendo a matéria, que faltava um pouco de conhecimento sobre o ritual. O que é que acontece? Aqueles nomes que são chamados, as forças com que se trabalha, todos os processos. E aí eu comecei a bolar essa ideia com a Zelina desse curso, que é um curso, que é um ritual em si, para assuntos emergentes, que é a base do nosso pensamento. O objetivo agora, do que a gente está fazendo aqui, é dar condições de reverter qualquer situação da vida onde haja carência, em qualquer área. Quando você fala em abundância, essas coisas, você está pensando em abundância financeira, mas não é verdade. O nosso projeto, a nossa ideia é conseguir em todas as áreas, emocional, física, de saúde, espiritual, abundância. É muito interessante que a nome da deusa, lá em Roma Antiga, era Abundantia, com T. E esse nome, essa palavra, queria dizer uma força que flui para fora. E por isso essa ideia de alguma coisa que cresce, prospera e se expande. E ela era a deusa da fartura e da abundância. Então a nossa ideia aqui é passar para vocês um ritual pessoal, ou eu posso fazer para a Zelida, para o Rogério, para a Beth, ou para quem você quiser, para um grupo, de, eh, eu quero que a pessoa esteja vivendo, uma carência, qualquer delas. Eu, há tempos atrás, tinha carência de saúde e recebi as vibrações de todos vocês para que eu me restituísse. Estou nesse processo de recuperação agora. Mas isso serve para tudo. Então, esse é o princípio básico. É, ela é uma deusa. Tem uma coisa importante, quando a gente fala em ritual, é procurar fazer uma sintonia com egrégoras poderosas. Bom, não vou nem precisar explicar para vocês o que é egrégora. Um grupo de pessoas pensando da mesma maneira, acreditando em determinados princípios, cria uma força, uma energia ah, independente, independente das pessoas que lhe dão alimento, e que é com quem você vai se sintonizar, se transforma num ser artificial. E por isso, o costume é você primeiro buscar uma sintonia com este ser, ou com essa força. Eu pensei, como exemplo aqui, trazer os deuses das várias mitologias que estão ligados à riqueza e à abundância em geral, tudo que é nível de fartura. O primeiro, aí, o Rogério vai passar as imagens deles, passar alguns, para que a gente olhe para eles. E à medida que faz isso, é como se você escaneasse essa abundância que se Deus proporciona para dentro de si. O primeiro deles é esse senhor barbudo aí, austero, né? Ele é Austero. austero. Não devia ser, né? Deve ser um festivo. Ele é Plutus, é o deus da riqueza e da abundância.
Ele é da mitologia grega, esse cara. A gente tem também a Ceres, que é muito conhecida, então, ela vem da mitologia romana, deusa da agricultura, das colheitas e da fartura. É interessante notar que os deuses da mitologia grega, eles são mais filosóficos. Eles envolvem aqueles conhecimentos maiores. Como no tarô se tem os arcanos maiores e os arcanos menores. Os arcanos maiores tratam das coisas grandes, mais absolutas, enquanto os menores são o detalhamento do dia a dia. O romano, a diferença entre as duas mitologias e as duas formas de pensar, é que o romano era prático. Então, ele pega tudo aquilo que o grego tinha de filosófico, são pensamentos, ideias, poemas, e transforma em material, uma coisa prática, que funciona. Por isso, ela conseguiu construir um império, que, se a gente pensar bem, ele vem até hoje junto com a Igreja Romana. O Papa é o sucessor dos Césares, porque eles continuam com a mesma ideia. A ideia o princípio filosófico dos romanos era levar ordem ao caos, que é o mesmo princípio da Igreja, é levar a ordem aos lugares. Roma começa procurando deixar toda a Europa um lugar tranquilo e seguro para você andar. Por mais que eles fossem sanguinários, aquilo era a própria época. Mas eles procuraram, você andava por toda a Europa quase livremente, porque estava tudo sob o mesmo, pagou imposto para eles, estava bom, tinha conversa. A seguinte, Roger Botan, é a Deméter, que é uma deusa da mitologia grega, que é a deusa da agricultura, da fertilidade e da colheita. Tem uma deusa que é muito pouco conhecida, que é a deusa Ops, romana, que ela era a deusa da fertilidade e depois da abundância. Ela era principalmente da fertilidade. Sempre que as mulheres entravam em trabalho de parto e tal, faziam rituais e orações à deusa Ops. Mas ela acabou se perdendo pelo tempo, não ficando tão importante e nem tão bonita na fotografia. Essa deusa romana, a deusa Fortuna, ela é muito conhecida e nós já usamos aqui a força dela em alguns trabalhos nossos. Ela é a deusa da sorte e da prosperidade. Ela está muito mais ligada à prosperidade mesmo. Tanto que ela tem uma cornucópia aí que você vê com moedinhas caindo. Na mitologia japonesa, a gente tem Inari, que é a deusa do arroz, a deusa da fertilidade, e é associada à abundância, porque é, saciava a fome dos famintos chineses. Você tem depois Lakshmi, que é muito conhecida também aqui no IMED. A gente já fez até rituais para ela, que é da mitologia hindu, deusa da fortuna, da prosperidade, da riqueza. A Lakshmi era um grande coração, sempre pronto para acolher seus filhos, sempre pronta para socorrer as pessoas, levando o alimento, levando os recursos financeiros, o amor. Eu não sei muito bem como se pronuncia o Freia. nome. Como é que é? Freia. 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 Nórdica. É deusa da fertilidade, do amor e da prosperidade. Depois, Otei, da mitologia budista, é o deus da fortuna, da abundância, super venerado no Japão. Ele estava sempre rindo, sempre. Lembra meu avô, pai do meu pai, era sempre uma festa, e onde ele estava tinha comida, por quem chegasse tinha sempre uma sopa, um sanduíche, sempre uma coisa boa, acolhedora. E ele estava sempre feliz e fazendo suas piadinhas. Zhao Jun, da mitologia chinesa, é o deus da cozinha e da prosperidade doméstica. É bom da gente ter uma sintonia boa com ele. Hapi, da mitologia egípcia, deus, ela é uma deusa do, rei, deusa do rio Nilo. O rio, quando transbordava, ele irrigava todas as margens, e ali havia as plantações, a fartura e a abundância agrícola. E a nossa deusa abundante, que é a que está sendo trabalhada hoje, que vem da mitologia romana,
e ela é, sim, a personificação da abundância e da prosperidade. O que caracteriza essa deusa é sempre ter esse aspecto do extravasamento da fortuna nos seus braços. Tanto que ela segura uma cornucópia, que é esse chifre vazado, por onde escorrem, no caso, moedas de ouro, mas normalmente você vai ver uma fartura de alimentos saindo dessas cornucópias nas representações dela. Ela é, ela está muito ligada à natureza, à fertilidade da terra, e é muito evocada durante as colheitas das frutas. Se faziam festas nessa época de colheita, sempre procurando que ela deixasse seu coração aberto por mais tempo, para atingir mais pessoas. Quanto a essa abundância, também a abundância de pessoas a serem socorridas. Havia rituais, preces, procurando assegurar uma vida mais próspera, abundante em todos os setores. O que mais nós podemos dizer dela? Deixa eu ver aqui no minhas anotações. Veja, abundância, a palavra abundância vem do nome dela. Ela, mesmo a palavra abundância possivelmente já existisse antes de começarem a fazer os rituais. Aí é uma coisa que fica na área do eu acho e penso que. Não tem muita certeza se antes ela é cultuada por abundância ou se a palavra já existia. Eu acredito que a palavra já existia pela formação, pela própria formação etimológica dessa palavra. Ela não tem muita história dentro da mitologia. Sabe, quando você pensa em Júpiter, ele tem toda uma história da sua vida, das coisas que ele fez na mitologia. Dela não tem muitas referências, é muito pouco tocada. E é interessante saber também que ela sempre está representada pela tal da cornucópia. Tem várias histórias a respeito de como surgiu. Havia uma história que, quando Júpiter, que o pai matava todo mundo, o pai do Júpiter. E aí ele nasce e deixa o Júpiter escondido numa ilha, e ele era alimentado por uma cabra, e o chifre dessa cabra, do chifre dessa cabra que foi feita a cornucópia para que ela sempre desse alimentos para o Júpiter. Mas tem várias histórias. Tem uma deusa celta chamada Rosberta, que tem muita ligação com a abundância. Esse não escapou. Podia pertencer muito bem às minhas histórias. Rosberta, que nome peculiar. Mas essa era celta, mas ela tinha uma ligação muito estreita naquela área da Europa com os cultos muito similares aos cultos que se fazia a abundância. Eles fizeram, existem vários templos dedicados à deusa abundância. Isso é o que importa no nosso conhecimento, nesse momento, a respeito da força. Uma coisa que eu queria dizer aqui, pensando estou meio atrapalhado hoje, porque eu devia ter falado isso antes. Pensando que eu criei, junto com a Zelinda, este ritual, pensando na escola de mentalismo, eu escrevi um livreto, que é um livro, tem 54 páginas, com todo o detalhamento da deusa. É que eu não vou ficar aqui enrolando vocês, 8 horas da noite, tanta coisa para fazer aqui falando. Tá tudo. Se você tem interesse em qualquer assunto ligado a rituais, ligado aos deuses, procure nessa apostila, que foi criada como uma apostila, que é um livreto que está bem ilustrado e bem. É, isso mesmo que a dona Zelina falou. Muito bem explicado. E a primeira coisa, o que é um ritual? Então, é uma sequência de ações ou cerimônias realizadas
de acordo com um conjunto de regras ou protocolos pré-estabelecidos. Isso é uma definição de ritual. Essas práticas têm significados simbólicos e estão associadas a crenças, culturas e tal. O homem é um ser naturalmente ritualista. Nossa, se você parar para pensar, você vai ver que para tudo tem um ritual que a gente acaba se habituando. Porque a gente cria esse ritual para facilitar o nosso dia a dia. Tem o grande e famoso ritual da escovação de dente. Aí eu levanto de manhã, vou lá no meu banheiro, tem o espelhinho do banheiro, abro, pego a escova de dente, pego a pasta, estampo, ponho a pasta na escova, escovo ritualisticamente, toda manhã, toda hora de dormir. Isso são rituais pessoais. Nós temos rituais para quase tudo, até para comer macarrão. O cara come macarrão com queijo e molho. Mudou o gosto do molho, ele estranha. Porque se o molho for o mesmo, ele nem percebe, porque cria um trilho mental que facilita as fixações, as ideias. Existem muitas características que são comuns nos vários rituais. Porque o ritual muda, como eu falei, do sabor do queijo, as nossas, ao simbolismo pessoal, como religião, local, mundo onde vive, que mudam. Mas existem algumas coisas que todos têm. Primeiro, tem um simbolismo. O que é um símbolo? Símbolo é uma coisa, é um sinal que aponta para coisas que a palavra não pode explicar. Ele traz dentro dele, daquela maneira você está incluído no ritual da escovação de dente, todo o processo de desatarrachar. Se você prestar atenção, a forma que faz isso é quase automática. Isso é o ritual. O ritual facilita as coisas. É automático no ser humano. Até os bichos têm rituais. Até os bichos têm rituais. Tem uma sequência. Sequência é aquela. Não vai poder escovar o dente antes de abrir a janelinha, a portinha, pegar a escova de dente. Tem que ter uma intenção. Eu quero limpar meus dentes. O ritual, basicamente, por que vai fazer ritual? Ah, vamos fazer um ritual? Vamos, que legal. Para quê? Que nem magia. Vamos fazer magia? Vamos. Para quê? Tem que ter um fim. Ele tem que ser muito repetido, que é para criar os trilhos mentais. Tem um número, que eu não lembro mais, que você, repetindo tantas vezes um determinado movimento, você, daí em diante, ele é adquirido pela mente. Vai ser sempre usado. Eu não lembro quanto é, mas sei que tem. Se procurar no tio Google, deve encontrar. Os rituais podem ser rituais que são comunitários, todos participam, como nós estamos fazendo agora, ou pessoais. A escovação de dente é pessoal, sou eu que estou fazendo. Menos que eu resolva escovar o dente antes de mas ela não vai gostar. O lugar onde é feito o ritual. Isso é uma coisa sagrada. É muito importante entender o que é sagrado. Sagrado é um lugar importante para a gente, marcado por nós. O grupo acaba criando essa sacralização pelo uso, pela forma. Hoje em dia, quando você entra num templo egípcio daquela religião de 4.000 anos atrás, você fica arrepiado, porque ali tem aquele lugar foi sacralizado e tem uma egrégora muito poderosa. Existem vários tipos de rituais. Os religiosos, uma missa dominical, é um ritual cultural, que é quando o menino faz 15 anos, aí fazem uma festinha para ele. Aquelas são eventos sociais, rituais sociais. Já tem toda a história. A Zelina, quando ficou mocinha, também teve festa, teve o apresentador, essa jovem, essa daqui, todos os 15 anos. Você até lembra desse tempo aí. Claro que eu lembro. Eu não lembro mais dos meus 15 anos. Tanto que teve. É, lá no Fazano, sim, eu Oh, lembro. poxa, que chique, hein? É, legal. Então, o, existem rituais que são pessoais, já falei,
e os famosos rituais mágicos. Esse que a gente faz aqui no IMED. O IMED tem um ritual básico, Magiclan, que é o ritual onde tem oração galáctica, onde se faz toda uma série de eventos que criam a forma e criam a energia necessária para aquele momento. Eu, quando eu comecei com o IMED, 1900, antigamente, 1990, eu não gostava de ritual, não. E tinha uma certa cisma, né? Mas o Átila, que era maçom, ele falou: está faltando o ritual nisso. E eu sou teimoso, mas não sou burro. Eu percebi que o ritual facilita determinadas coisas, deixa mais fácil a realização das nossas vontades, muitas vezes. Então, ele pode ser usado como um suporte para a nossa fé. Eu sei que, pelo mentalismo, a primeira lei do mentalismo é tudo é mente, o universo é mental. Mas é preciso ser um grande mentalista para poder, no dia a dia, resolver os problemas. Facilita muito mais se for feito através de um ritual. Então, esses rituais são muito marcados, são muito usados em, pelas escolas ocultistas ou espiritualistas. O simples fato das pessoas que oram todo dia, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, Ave Maria, se transforma num ritual mágico forte, apesar de não gostarem da palavra mágica. Mas existe o nosso ritual, que é o ritual mágico com secar. E que história é essa de secar? Vou revelar a todos. Magic com secar era usado na Renascença para falar dessas coisas que a gente faz, dessa magia que a gente faz. Porém, com o avançar da civilização, começaram a surgir os mágicos de palco, que fazia magia. Eu tirava, todo mundo já viu, tirar a flor do lenço, esconde o lenço. Isso é truque. Então, para separar truque de magia, o Aleister Crowley passou a usar a palavra mágica com CK para marcar tudo aquilo que fosse ligado às coisas mágicas e principalmente para as coisas que ele fazia, que ele foi considerado um dos maiores magos do século passado. Para mudar os seus trabalhos, para que as pessoas entendessem qual tipo de mágica ele estava falando, ele passou a usar o CK. E foi baseado nisso que o Magic, que a gente deu o nome de Magic, porque o Aleister Crowley tem um livro chamado Magic, que é Magic, que é com CK, colocou um I na frente e usamos o Magic, a palavra mágica, com CK, para tudo aquilo que passou pelo crivo do Magic. Porque a gente estudou muito e tive a oportunidade de acessar muitas fontes de informação. E procuramos depois traduzir aquilo dentro de uma linguagem que fosse mais palatável para as pessoas nos tempos de agora. E para diferenciar e saber que foi uma criação, a responsabilidade daquele assunto é do IMEDIC que nós usamos no CK. Existem vários elementos que pertencem aos rituais. Eu não vou citar todos, tem mais de monte. Mas o círculo mágico, todo mundo faz um círculo fechando, o que está dentro do lugar consagrado, protegido o que está fora. Existe o atame, que é aquela espadinha, tem um punhalzinho. Cadê? Tem um aqui, vamos pegar. Vai precisar de um daqui a pouco. É um bonito aqui. Que é das Anitta. Isso aqui é um atame, que é uma faca cerimonial, tem um cabo, e ele manipula a energia, representa a vontade do mago. Você tem a varinha, que nem o Harry Potter, tem aquela varinha mágica,
que ele direciona as energias. Você tem o cálice, que guarda a água, que é uma água purificada, representa o feminino presente no altar, feminino primordial, que é uma coisa muito séria, o feminino primordial, que é pouco falado. Pentáculo, que é o estrela de 5 pontas, incenso, símbolos mágicos como um hexagrama, que são 6 lados, e por aí, sal, pedras e livros, a água benta, que é uma água especial que você abençoa e ela acaba se transformando numa água, que é água benta. Né? Tem uma água que é muito usada, a gente usa essa água no curso de exorcismo, que você prepara, ela tem uma série de preparos, mas tem um determinado momento que você acende 2 fósforos, eles acesos, você coloca, você os apaga na água, como se você colocasse fogo naquela água, um fogo simbólico, que ele vai entrar e vai passar transformando aquela água numa água muito especial e muito forte. Máscaras e símbolos, está tudo muito bem detalhado dentro da apostila, se você tiver interesse. Estou mandando o estudo para você entre hoje e amanhã. Esse material, esse foi. E está bem gravadinho, eu gravei. Tem um ritual, está tudo gravado. Não precisa se preocupar, não. Agora, como nós vamos falar sobre a deusa abundância neste nosso ritual, tem coisas que eram feitas lá em Roma que são ofertas e sacrifícios. Se doava coisas à deusa, e em alguns casos havia sim sacrifício animal, alguns casos, não era muito comum nos templos romanos da deusa abundância ter, ter sangue. Mas em algumas vezes, sim, mas era um sangue já mais preparado. Se o cara se iria ofertar, ele ia ofertar um cordeiro, o cordeiro assado. Não é matar o cordeiro na frente ali. Não era o sangue. O problema não era o sangue. O problema era dar um alimento, a energia do alimento ao Deus. Nas nossas experiências, por isso a gente é um instituto de pesquisas, nós conseguimos excelentes resultados fazendo doações, oferendas com imagens. Não, você tem que colocar uma pinga na encruzilhada. Em vez de colocar pingas, põe uma fotografia da pinga. E deu certo. Todas as vezes que fizemos, funcionou. Por quê? Porque é tudo cabeça, tudo é mente. Os índios não gostam de ser fotografados, porque acham que a alma deles fica presa ali. Em parte, isso é verdade. E tudo também é uma questão de se ele acredita, assim é. Haviam festivais, né? Faziam festas, festivais mesmo, festas em homenagem à Buda. Tinha muita comida, muitas frutas, muitas celebrações. Existem orações e invocações. Inclusive, a gente vai usar, durante o ritual, tem uma oração que é da deusa abundante. Ficou uma dúvida quando foi passada para a parte teórica a respeito se abundância tinha acento ou não tinha acento. Eu conversei com a Z, a gente chegou à conclusão que era melhor deixar o acento por causa da forma da pronúncia da palavra. E nem todo mundo ia ter essa oportunidade de ter uma conversa presencial. Então, é abundância. Havia uma coisa que tinha sempre, eram procissões. Então, juntavam moças, jovenzinhas, virgens, que traziam cestas com frutas e com flores e com muitos grãos e passavam pelos caminhos e iam deixando aquilo pelo caminho.
ia deixando uns grãozinhos ali na frente das terras do seu Alfredo, e caminhavam até a tia Georgette, e jogavam coisas ali, iam andando e distribuindo aqueles frutos. Naquele tempo não havia, tudo era biodegradável. Hoje em dia precisa tomar cuidado, vai jogar uma lata de cerveja, não pode. Cerveja também, isso fazia parte das festas da deusa abundante. Templos, né? Templos e altares, faziam altares pelos caminhos. Na entrada de determinadas terras, ou plantações ou fazendas, se colocavam altares a Deus abundante. Tinha os lares. Roma mantinha sempre o Deus, que era o lar, ele era o espírito do Deus que protegia aquela casa, aquela família. Mas também faziam altares para abundante e deixavam oferendas nessa região. E uma coisa muito importante nos trabalhos com abundância é a generosidade. A generosidade era fundamental. Portanto, sempre se dava coisas. Por isso, essa coisa de ir largando pelo campo, mesmo que fosse pouco. Porque às vezes havia a escassez de alimentos na época, às vezes era grave. Então, eles doavam o pouco que tinham, deixando. E as pessoas comiam aquilo que deixavam nas portas, naturalmente. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte: vamos começar os preparativos para o ritual. Acho que todo mundo tem papel e lápis. Qualquer papel, serve caneta, serve tudo. E num rascunho, de preferência, você vai colocar os dígitos da data de nascimento de quem vai fazer, oficiar o ritual. Se for o meu caso, eu nasci no dia 21 de 11 de 1900, muito antigamente, de bolinha, 43. Então, some os dígitos. Rogério, bota aí 24. Essa daqui? Deixa eu ver. Tem um número só, não. Isso é 24. 24 lá pra frente. Essa. Isso. Tá aí. Vamos supor que a pessoa que vai oficiar o ritual nasceu no dia 22 de outubro de 1998. Faz essa soma, 2 mais 2 mais 1 mais 0 mais 1 mais 9, 9 mais 8, dá 32. Esse 32, guarda esse número. Como no caso vai ser você que vai fazer o ritual, é melhor você fazer consigo, né? A tua data de aniversário. Porque essa é a ligação que o ritualista, o mago, está se colocando presente no ritual. Lógico que é um trabalho com o inconsciente. Nesse mesmo papel, você vai colocar quantos dígitos tem, quantas letras tem o nome de registro da pessoa-alvo, para quem você está celebrando o ritual. Porque esse ritual, normalmente, você pode fazer para você, mas você pode fazer para outra pessoa. Posso fazer aqui para o Rogério. Então, eu botei um exemplo da Maria Gautema, mas ela casou. E ela, quando casou, recebeu o nome de Sá. Maria Gautema Sá. O Sá não vai ser considerado. Só se considera o nome. Estou fazendo que ele estava precisando mesmo. Está carente de saúde. Então, você coloca eu perdi o fio. Sim, só o nome do registro. E no caso da Maria Gautema, deu 12. Veja o seu e guarda. No mesmo papel, você botou o 2, né? Que eu falei. Então põe o 3. No mesmo papel, quantas vogais tem presentes na Maria Gautema? E no caso dela, tem 6. Quantos tem no seu? No que é o mago que está oficiando o ritual.
Perfeito. Guarda o número. Põe 4. Agora você vai pôr os dígitos referentes ao dia que está se realizando o ritual. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou pegando, estou montando o tríplice alinhamento. O mago, o foco, que pode ser você mesmo, pode ser a mesma pessoa, e o dia, o instante presente que está acontecendo. Então, hoje é 22/2/20, 2024. Você soma todos esses dígitos e coloca esse número, botou aí o 5, filhinho? Ainda não, tá no 4. Ah, está somando? Então, terminando de somar. Puta, me adiantei. Não, não, é aí, é o papel 4. Papel. Papel. É o papel 4 que é os dias, né? Dos dias. Isso, No dia de hoje. no dia de hoje, Da 14. da 14. Isso você vai fazer agora é somar todos os dígitos, esses todos que você achou. Soma tudo. Aí você pode pôr o 5. Então, você obter um número final no rascunho. Agora, você vai precisar cortar. Cadê aquele papel? Acho que você vai precisar pegar um papel dourado que está ali na mulherzinha para o bracinho. Você vai precisar cortar um papel. Está aqui, guardei. É que o Kiko estava mexendo lá, eu tive que amassar. Você vai pegar um papel de tamanho de 10 por 7 centímetros, mais ou menos. Você. E vai transferir para o papel de qualquer cor não. Eu dou preferência a dourado. Esse é um dourado de um lado e prateado do outro. Pode ser, não tem, pode ser no branco mesmo, não tem importância. Só que você vai transferir esses números que encontrou para o papel. Como eu estou usando um dourado e prateado, vou colocar isso do lado prateado. Eu escrevo isso tudo, esses números, aqui, deste lado, e não do lado dourado. Você está com o papel em branco, tanto faz o lado que você põe. Esse papel pode ser dourado, verde, amarelo, branco. Alumínio. Esse é de alumínio. Então, mas tem aquele papel de alumínio que a gente usa. Que é Pode prático. ser. Pode ser aquele papel de alumínio, pode ser sim. Ele fica durinho. É, É prático. pode ser. Ok? Também não precisa ser exato, porque depois você pode fazer isso depois também. Aí vai fazer o nosso famoso teste de DNA. Você vai colocar o dedo na sua língua e vai tocar o dedo no lado onde está escrito, um pouco úmido, colocando o teu DNA, que vai marcar a sua vontade de fazer que a abundância venha para essa pessoa alvo, quando você faz isso. Mas agora a tua presença está marcada aqui para sempre. Antigamente, a Zelinda muito fazia isso comigo, furava o dedo e saía sangue. Não precisa. Pode ser com a umidade da língua. Só que, eu chamo como testemunha todos aqueles cursos gravados lá, escritos do passado, tudo ensanguentado. É uma judiação fazer comigo, não pode mais. Bom, agora vem um truquezinho, que é transformar esse papelzinho que está escrito numa cornucópia, que isso aqui é um. Como é que é isso aqui? É um saquinho de amendoim? Né? Saquinho de amendoim. Não, saquinho de amendoim. E Como eles vendem. esse eu fiz um bonitinho aqui, ó, em douradinho. Eu fiz, ele que fez. Mas como eu sou marido, então, pronto. Lembrando que no caso do que eu usei o papel duplo de duas cores, o dourado fica do lado de fora. Os números ficam do lado de dentro.
Tem um na apostila, Rogério, bota aí. Eu não sei o número. É, não tá, não. O desenho da montagem. Não, não tá. Deixa pra. Não, não. Tem sim, é a 32, que é achei no Google como faz esses saquinhos de amendoim. Guardei desde a praia até aqui, só porque eu achei discutível. Puxa, olha que legal para mostrar para o povo. Esse é o original da Praia de Bertioga. Era bom danado, né? Bem, o Rogério fez o fotocópia. Muito bem. Agora, veja. Bom, isso é o fundamental do ritual, é ter essa cornucópia. Mas, o que mais eu vou precisar para fazer o ritual? Uma fotografia do alvo pequena, que é uma fotografiazinha do alvo, da pessoa para quem. Ah, não tem fotografia. Pega um papelzinho do tamanho pequeno, do tamanho pequeno é ruim, pequeno, e escreve o nome dela. Eu, Maria Galtema. Agora, escreve o nome. Maria Galtema, não, ela ia fazer o ritual, Maria Galtema. Não sei o nome dela, né? Mas só escreve o nome da pessoa para quem será feito o ritual. Se for o seu, teu nome. Mas deve ter fotografia sua. Não sei, tem gente que não tem. O que veio sábado aqui em casa não tem. Então, guarda. Ah, sim, vai precisar também de grãos. Grãos, eu tenho aqui arroz, feijão preto, que a turma gosta aqui em casa, e milho, os polvinhos da avenida. Milho, bota lá. Grãos. Quantos tipos de grãos? 3, 5, 7, 9, sempre tipos em número ímpar. Pode ser só tem um grão, só tem feijão. Tem o feijão e arroz. Você escolhe, eu ponho o feijão ou ponho o arroz. Por quê? Porque os números ímpares são de ação. Ainda que gosta, fala outra história. O quê? Do par e do ímpar. Do 1, 2, 3? É. É assim, quando a gente nasce, a gente está num pezinho só, ou seja, você não sabe nada, como é que se movimenta nesse planeta, o que, que você faz, o que você não faz, o que você gosta, o que você não gosta. Daí, aos poucos, você vai aprendendo. Você bota outro pezinho aqui na. Aí você fica já emparelhado, um pé com outro pé, ou seja, tem uma segurança, tem uma firmeza. E essa firmeza é tão boa que é muito cômoda, acaba sendo tão cômoda que acaba você ficando numa zona de comodismo, a zona da comodidade, e você não faz nada. E daí o perigo é você passar da estabilidade, que é muito boa, para a estagnação. Quando você percebe que está entrando numa estagnação, é o movimento, a maneira de mudar, que é o 3. O 3 é o passo, ou seja, você vai para frente. Só quando você vai para frente, você fica solto um pouco de novo, você não sabe o que vai acontecer ainda direitinho. Esse é o medo de todo mundo. É o número os ímpares são o número da ação. O Juan contava uma história, hoje é aniversário do Juan, e eu dedico hoje esse trabalho aqui dessa noite ao meu papai, ao senhor Arsênio, e ao Juan, que é o dia do Juan. Os dois faziam aniversário no meu dia. O Juan, ele contava uma história que o menino chegou para o xamã e perguntou: Xamã, quantas gotas de água tem no mar? Aí o xamã parou, pensou e disse: o número exato de quantas gotas de água tem o mar, eu não sei, mas digo para você que é ímpar, porque o mar está sempre agitado, está sempre em movimento. Essa vida é por isso que nós vamos trabalhar sempre com o número ímpar. O ideal seria você ter uns 3 tipos diferentes de grão. Um só, eu acho um pouco pobre para um ritual. Um ritual que você está pedindo abundância, 3 tipos de grão, um tipo de grão, era bom botar 3, ou 5, ou 7. Depende. Às vezes o cara quer muito uma coisa.
O que é importante nesse ritual, e eu ainda não falei, e o nome do ritual é ritual mágico para momentos urgentes. Eu tenho pressa. Eu estou com fome agora. Não depois. Eu estou carente de amor agora. Depois. Então eu tenho pressa em realizar esse ritual. E, eventualmente, eu posso não ter todos os materiais necessários. Alguns são importantes, outros nem tanto. E eu vou discutir isso com você daqui a pouco. O que está fácil? Então, usamos ímpar. Deixa eu ver aqui. Sim, a fotografia, então temos tudo. Bota, por favor, eu não me lembro o número da fotografia, é a 34. Você precisa de 3 velas, uma vermelha, preta e branca. A preta, eventualmente, podia ser verde. Aliás, eu gosto mais verde. É a verde que a gente vai usar, até botei no desenho verde. As duas, se prestar atenção, onde está a vida das plantas? Está na seiva. Qual é a cor da seiva? É verde. Os humanos, os mamíferos, onde está a vida dos mamíferos? Está no sangue. A cor do sangue é vermelha. Então, essas duas cores são as importantes para esse trabalho. E uma terceira, que seria a branca, que seria a pureza ou a abertura para que as coisas acontecessem. A cornucópia vai ficar entre as 3 velas. Então, você pega a cornucópia e vai colocar, como está aqui no desenho, entre as 3 velas. Existem 2 tipos de ritual. O ritual quando eu tenho tudo, eu tenho sal, eu tenho o sal grosso, eu tenho incenso, eu tenho fogo. O fogo já está na vela. Então, eu tenho todas as coisas, aí eu faço o ritual completo. Mas eu não tenho incenso, está me faltando. As velas eu não tenho nas cores. Se não tem vela na cor, vela branca você encontra em qualquer botiquinho da esquina. Então, usa a vela branca. Tem importância. O ideal, no momento ideal e perfeito, seriam as cores certas. Mas não dá, faz do jeito que está. Fotografia, não tem a fotografia, papel. Na Citologia, né? Citologia. Não, nada, era o Zé Silva. O Zé Silva, ele dizia, não crie problema, resolva. Ah, sabe, você não fiz, porque a vela era cinza. Pô, não cria problema, usa cinza. Faz, tem pouco grão, então faz com o que tem. Não resolve, não cria problema. O pior, nós somos aqui representantes da divindade do planeta. Nós estamos aqui para resolver os problemas e dar folga para o santo. Nós temos que fazer. Então, põe a outra, a seguinte, é a 35. Esse é o altar quando você não tem todas as coisas. Você tem que ter o grão, a água você acha em qualquer lugar. Vai pôr um sal. Não precisa ser sal grosso, não tem sal grosso na hora. O tio Giuseppe veio, fez churrasco, gastou todo o sal. Sal de cozinha. Velas, qualquer vela, 3 velas. E a fotografia. Isso é o básico. E os grãos, né? Isso é o básico. E a cornucópia. É essa a montagem. Põe a outra. Você tem tudo, conseguiu. Essa aqui é a 36, filho. Essa montagem é quando você vai fazer o ritual completo. Você tem a adaga, você tem todos os vários tipos de grãos, você tem a água, você tem sal grosso, que está ali à esquerda, lá ali perto da vela amarela. Tanto faz se a vela amarela vai ficar do lado esquerdo ou do lado direito, não tem importância. Qualquer lado é lado. Não existe uma pré-determinação. Mas ainda tem as cores que a Zenida trabalha, os cursos dela, ela usa tem um critério muito sério e rigoroso. No nosso caso, nesse caso, não há essa necessidade.
Então, são a superfície plana, os 3 velas, cornucópia, grãos, foto do alvo, adaga, sal grosso, água e incenso. E nós vamos fazer, daqui a pouco, o ritual, e na verdade, eu vou fazer o ritual mais ilustrativo, para você ver como ele é, porque eu vou pedir para você, por favor, você fez esse curso, você veio aqui, dispôs passar esse tempo conosco, muito obrigado pela confiança, mas pratique, faça para você, faça para um familiar, faça para alguém, faz esse ritual depois, como deve, com calma. Agora eu estou mostrando como é, que ele realmente ele é para mostrar, não é como os rituais que a gente faz, ritual de lua. Esse, esse aqui é uma ferramenta para enriquecer o seu arsenal mágico, as coisas que você pode, os instrumentos que você tem para poder fazer tua magia. É um suporte psíquico, é um suporte físico para a sua psique, mas é um forte suporte. E tem uma coisa que eu preciso explicar ainda, que ficou faltando no, das pessoas que fizeram cursos conosco lá em São Tomé, quando você marca tem 2 guardiões, que é o guardião do Zenith e do Murdak, que é Zenith ou Zenith? Não, Zenith. Eu conheço como Zenit. Zenith. Então é Zenith. Você sabe tudo. Deveria ter acento, né? Senão seria Zenit mesmo. Pois é. Mas não tem. Então, é Zenith. É mais bonito, né? Eu acho. Eu acho que é porque você também chama Zelindas, também acho Deve vir mais fica sonoro. mais sonoro. Que é o Zenith? É um ponto do céu que está diretamente acima da cabeça do observador. Então, ele está aqui na Terra, então ele tem um ponto que vai subindo, subindo, lá em cima. Ele é uma metáfora da mente de Deus para os ocultistas e para nós. É como se aquele ponto fosse o ponto mais alto onde está a divindade. É o ponto mais sagrado e mais importante. Tem um guardião específico para isso. Então a gente pede proteção para ele nesse momento. E existe um outro conceito, que é o conceito de Nadir, que é o ponto embaixo do observador, a direção oposta ao zenite. Ele é o ponto mais baixo, de menor sucesso em uma carreira, de um projeto, de um contexto. O contrário para o zenite também é. Quando o cara está no zenite da sua vida, zenite da sua vida, ele está no crescimento, no zenite da sua carreira. Eu botei lá, no livro eu botei um chapéuzinho. Botou Botei chapeuzinho. chapéuzinho. Então, mas no ocultismo, o Nadir tem o nome de Murdak, que é um nome assim mais Tolkien, né? Mais, parece tem aqueles cara que tem um dicionário para saber os personagens. Ele representa a totalidade dos mundos que estão abaixo do observador. São chamados os famosos mundos ínferos, ou os infernos. Fica lá embaixo. Eu preciso, quando a gente monta os guardiões nos rituais, o guardião de Murdak tem que ser um guardião muito forte, porque ele vai segurar uma barra pesada. É aquele cara que segura, a grosso modo, o demônio debaixo da terra. Pise na cabeça do dragão. É, bom, existe, a gente clama por outras entidades, Melquisedeque, que é um. Tem uma pergunta. Fale, qual é? O ritual fica mais forte se se ele fizer para a esposa dele e a esposa dele fizer para ele. Que legal. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Quando a gente faz aquele trabalho com o ovo, né? Ele fica, ou você passa o ovo numa pessoa para tirar a energia ruim. Isso é do curso de magia de proteção. Se o marido fizer na esposa, se a esposa fizer nele, funciona melhor. Eu acho que é legal. Essa reciprocidade tem um acréscimo muito importante, que é o acréscimo do amor. Muitas vezes, nós, para conosco,
somos um pouco envergonhados em pedir para a gente. No tempo a gente já falou dele, do Zé Silva, uma pessoa trabalhava para outra, quando tinha duas pessoas com a mesma doença, eu arrumava um parceiro, um gêmeo, que o cara não tem câncer, ou tem câncer, o primeiro joga energia para o segundo, e o segundo joga energia para o primeiro. Um trata de curar o outro. Porque quando eu estou fazendo isso, se eu nesse instante penso em mandar uma energia boa para você, eu estou mandando a cópia. O original ficou comigo. O mesmo vale para o mal, e por isso, toma muito cuidado quando você odeia, quando você tem raiva, quando você deseja o mal para alguém. Porque você manda uma. Era, naquele tempo era um. Como é que é aquele aparelho aqui? Um fax. Fax. Você faz um fax e fica olhando. Esse cara você manda um WhatsApp para o cara, mas o original fica contigo. Está dentro da tua cabeça e nós vivemos um organismo. O organismo, se no organismo uma das células fica doente, todo o organismo entra em risco. Portanto, quando eu fico. A minha mente pensa, se ele está desejando isso para esse cara, é porque é uma coisa boa. Eu posso reproduzir para ele. Por isso, toma muito cuidado quando você manda uma praga. Eu, que tenho uma boca mardita, toma cuidado. O que você vai jogar? Porque vai sobrar. Que é a lei do, não é a lei do retorno. E que ficou o original. Então, sim, faça assim. Faça assim. Ó, quem tiver dúvida, faz como fez. Manda a pergunta aqui para o Rogério, me dá, e eu sou diretor aqui, me dá, e eu rapidamente repasso. Muito bem. Eu falei muito, né? O Melquisedeque é o maior, quer dizer, é o supremo mandatário do planeta Terra, é porque ele é isso mesmo. Ele passa para Abrão o sacerdócio e ele continua como rei da Terra, é tido como mestre ascensionado e tal. Então, se você tem interesse em Melquisedeque, está lá na apostila. Os elementais e seus senhores também estão na apostila, que é que a gente sempre chama, invoca, né? Como é que é, Sônia? É, Nixa. Você cansou minha. invoca o Nix, que é da água, Paralda, que é do ar, Jin, que é do fogo, Gob, que é da terra, e existe todo um trabalho que a gente faz também. Esse, então, nós vamos fazer, eu acho que já está ficando meio tarde, nós vamos fazer o ritual, vou fazer o completo. Então, a Zilda vai começar, põe fogo lá, ó, pega, vamos pôr aquelas bota os, vou preparar o altar. Sal grosso, essas coisas, estão todas espalhadas aqui. Não vai dar para você ver, porque o nosso espaço ele é meio restrito. A gente precisava, sabe o que, Rogério, fazer? Pegar um desses cabos azul e levar o cabo azul lá para o estúdio lá atrás. E lá tem mais espaço para fazer esses rituais. E com o cabo azul não ia ter problema. Hã? É um super cabo. A gente tinha um cabo azul. A gente tinha na Maria Ferraz. Esse tamanho. O que você Não, precisa? pegar por um Você quer pegar a cor do E copo? depois? Não quer botar uma coisa dentro? Pô, é melhor Quer pôr já? trazer. Ó, não, mas é que depois tem que mexer, pegar. Você vai levantar toda hora? Deixa ela aqui. Tá. Bom, então, as coisas estão dispostas. Eu vou orientar. Seu primeiro, eu vou fazer o completo. Na apostila, você tem os dois rituais bem explicado, todo ele explicado, em, como o que falar, o que dizer, está tudo lá. Mas ele ainda vai fazer o ritual e eu vou orientar você no como funciona o ritual. Então, começa, vou fazer ele agora, né? Começa de pé, mas ele acende o incenso e acende o incenso sem amassar, meu, sem amassar minha cor do pão. Tem fósforo aqui dentro. Já peguei. Pegou? Já Ah, então tá. Então acenda. Ah, estão acesas? Ah, então já estão acesas. Ninguém me informa, assim que eu fiz. Então, de pé,
A gente vai fazer sentada. Você vai fazer de pé quando fizer. De pé, diante do altar, acende as velas, aí apanha a adaga e diz. Vem você mais para cá. Eu estou pegando você, você vai ter que puxar a sua barriga. Tá bom. Tá bom. Aqui nesse local sagrado, diante das forças universais, dou início a esta cerimônia de iluminação planetária e de comunhão cósmica. Agora vai girar a adaga em volta do altar enquanto diz. Em nome da grande consciência cósmica, invoco solenemente os guardiões protetores universais, para que, com sua força, purifiquem o interior deste círculo mágico. Agora, a Zelina vai apontar a adaga para os vários pontos cardeais e vai falando. Venham do norte, do sul, do leste, do oeste, de Murdak e do Zênite, e purifiquem com o seu poder toda a energia nociva e destrutiva que, porventura, esteja impregnada neste ambiente. Você vai girar a adaga ao redor do altar e diz. Permitam que a sua pureza e força impeça a penetração de qualquer mal e encaminhem para a luz maior as forças que tentarem impedir que nossas verdadeiras vontades se manifestem. Guardiões protetores cósmicos, fortaleçam o círculo que estamos criando com nossa vontade mágica. Agora você apoia a adaga sobre o altar e diz. Minha maçã, meu Deus, corro do palpite. Evocaremos agora os seres de poder. Com o dedo indicador da mão direita, você vai apontar para o incenso e vai dizer. Assim, em nome de Paralda, saudamos a vós, elementais do ar. Aponte para o sol grosso. Em nome de Gobi, saudamos a vós, elementais da terra. Aponte para a água. Em nome de Nixa, saudamos a vós, elementais da água. Aponte para a chama de uma das velas. Em nome de Jin, saudamos a vós, elementais do fogo. Leve a adaga e diga. Declaro o templo pronto e o círculo de fogo fechado. Todos que permanecerem em seu interior, que o façam por sua própria vontade, em paz e com amor. Se você tem um gongo, um sino, esse é o momento para suá-lo. Diga então. Em nome da grande consciência cósmica, em nome de Melquisedeque, supremo mandatário do planeta Terra, invoco a presença de Abundância, a grande deusa da fartura completa, para darmos início a este ritual sagrado. Abundância, 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 abundância. abundância. Invoco a presença de Júpiter, grande deus da prosperidade e da expansão sagrada, para darmos início a este ritual sagrado. Júpiter, 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 Júpiter. Júpiter. Invoco também a presença de Aratron, grande espírito de Saturno e ponto de focalização do Imedic, para que ele seja testemunha de nossa verdadeira vontade de crescimento e evolução. Aratron, 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 Aratron. Aratron. Vamos agora purificar e consagrar o cone da abundância, invocando a força da deusa abundante. As mãos se voltam em direção do cone, que deverá estar apoiado no altar, entre as três velas. Suponha que as velas estão aqui. Ó abundância, deusa da fartura,
Neste momento de purificação, nós te invocamos, que a tua luz dourada preencha este cone e que tuas bênçãos fluam como águas abundantes. Deusa generosa, testemunha esta purificação, que as impurezas se dissipem diante de tua presença e que a pureza reine em todos os cantos deste cone da fartura. Abundante, grande deusa, que a purificação seja completa e renovadora, abrindo caminho para que a prosperidade flua como um rio. Com gratidão nós te evocamos, Abundância, que a tua presença seja sentida. Bendita seja esta purificação, abençoada pela tua graça. Assim seja. Apanha o cone com a mão esquerda, e você aponta o dedo indicador para ela, mas para cá para ele ver. Em nome da deusa Abundância, eu purifico e consagro esta cornucópia, que ela seja abençoada e sagrada, que ela seja um canal do poder divino a serviço da fartura e da proliferação de bens. Que pela deusa toda impureza seja removida e que sua luz a preencha totalmente. Que ele seja um símbolo de sua presença e que sua proteção constante esteja conosco. Assim seja, assim se faça. Sobre o olhar de Abundância, deusa da fartura resplandecente, solenemente declaro que esta cornucópia está purificada e consagrada. Agora você continua segurando a cornucópia, desfaz o sinal da mão direita e você vai apresentá-la aos 4 elementos, que é o sal, o fogo, a água, e dizendo, você leva a cornucópia até em cima do que está sendo oferecido e diz: Elemento ar, a ti apresento este cone da fartura. Envolve-o com a tua prodigalidade e fluidez. Que a energia do vento inspire pensamentos prósperos e fartos. Assim seja. Agora você leva a cornucópia para cima do sal grosso e diz: Elemento terra, a ti apresento este cone da fartura. Dá-lhe da estabilidade e riqueza. Que a energia sólida da terra o penetre, trazendo fundamentos fortes e segurança. Assim seja. Agora você vai para cima da água, o cornucópia, e diz: Elemento água, a ti apresento este cone da fartura, mergulhando nas energias fluídicas de teu reino. Que as correntes suaves o envolvam, trazendo cura, adaptabilidade e renovação. Assim seja. Agora você vai levar até para cima da chama das velas. Suponha que está lá, Elemento fogo, a ti apresento este cone da fartura. Infunde nele, com a tua chama ardente, paixão e transformação. Que cada centelha seja uma faísca de inspiração e renovação. Que este objeto seja um símbolo do poder ardente da criação. Assim seja. agora você vai apanhar a foto, está depositada sobre o altar, vai colocá-la na palma da mão esquerda. Deixa eu deixar. Aqui. Isso. Agora você estende a palma da mão direita para a foto que está sobre a palma da esquerda. Não encosta a mão. Deixa o espaço de mais ou menos 20 centímetros, assim, e diz: Amada Deus abundante, Senhora da prosperidade e da fartura, neste momento sagrado, eu me volto para ti e, com humildade e gratidão, peço a tua bênção. Que as tuas mãos benevolentes toquem minha vida e que a riqueza flua por ela como um rio interminável. Peço especialmente. Aqui você vai falar o nome da pessoa para quem você está procurando resolver a carência que a está afligindo. Pode ser você, aí você fala o seu nome. Mas, como no caso do perguntante anterior, pode ser sua esposa. Então, faça agora, ou para quem você está oferecendo esse ritual e por quê, né? Abundância,
Clareia minha mente para que eu possa ser um recipiente digno das tuas bênçãos de fartura e prosperidade. Guia-me nos caminhos da abundância e que cada passo seja marcado pela tua graça. Quero meu coração que ele se abra para receber as dádivas que tu gentilmente oferece. Que a prosperidade, a saúde e o amor se manifestem em todos os aspectos, enriquecendo minha vida e daqueles ao meu redor. Com alegria e devoção, eu te louvo, abundância. Que a tua presença abençoada esteja sempre comigo. Que a luz da tua generosidade brilhe intensamente e que a tua abundância seja meu eterno presente. Agora você vai tocar com a ponta do dedo indicador da mão direita e aí toca o verso da fotografia. Se não tem fotografia, só o nome, o verso da onde ele escreveu. E aí vai dizer: Deusa abundância, como prova de minha fidelidade e devoção, deixo aqui em teu portal a minha identificação. que foi o que você fez ao tocar com a saliva na fotografia. Aí você vai colocar a fotografia dentro da cornucópia de papel que está aí no altar. Você ainda jogou lá dentro. Para expressar minha gratidão, faço agora uma oferenda em grãos, nascidos da terra fértil que generosamente nos sustenta, como símbolo de minha gratidão e confiança. Ó, agora, a Zelina vai pegar um pouquinho de milho. Mostra aqui, porque o povo está longe, aí não dá para ver. Tá, eu seguro. Mostra. Adianta pôr. Você vai pegar o arroz, colocando dentro da cor no copo. E o feijão. E se tiver mais grosso para pôr. Isso. Grande deusa abundância, estes grãos representam a minha devoção, meu trabalho e minha conexão com vosso divino poder. Assim, com amor e com respeito, oferecemos esses presentes aos deuses, com a esperança de que nossas intenções se manifestem em harmonia com a vontade divina. Que estes esforços também sejam recompensados com complacência e benevolência de todos eles. Grande deusa abundância, e todos os senhores deuses que representam a riqueza e a prosperidade, aceitem minha oferta como símbolo de devoção e apreço. Que sua generosidade se expresse por todos nós. Aí você volta e coloca a cornucópia no centro do altar. O centro do altar é ruim. Ela fica no meio entre as três velas. Aí, você vai estender as palmas das mãos em direção da cornucópia. Estou colocando para trás porque elas estão atrás Tá de mim. bom. Imagine agora que está caindo sobre a sua cabeça, nessa hora que você está postando as mãos, que cai da deusa abundância, lá do céu, as bênçãos, que elas penetrem no seu corpo, cruzem e venham até suas mãos. E você começa a respirar mais profundamente. Quando você expira, uma onda energética parte das palmas de suas mãos e preenche a cornucópia. Uma energia dourada vai preenchendo a cornucópia. A energia vem, entra por você, para no centro do seu coração. Sinta essa energia presente. Então, com todo o amor que você tem, com toda a intenção que você tem de levar essa pessoa a fartura para as carências que ela tem, colocando nessa cornucópia toda essa energia. Permita que essa energia concentrada no seu coração passe por suas mãos e se projete nos grãos.
enquanto você respira, imaginando este processo, imaginando que está energizando os grãos através de suas mãos, repita mentalmente palavras como estas: Prosperidade, fartura, abundância, alegria, satisfação, sucesso, riqueza, bem-estar, fortuna, ventura, felicidade, crescimento, plenitude, bonança, triunfo, saúde plena, contentamento, satisfação, plenitude, regozijo, exaltação. procure sentir a força dessas palavras penetrando os grãos ofertados. Imagens de fartura, de abundância, de alegria, satisfação, de riqueza, fortuna, crescimento, bonança, saúde plena, encantamento, exaltação. Bem, coloque agora as mãos juntas na forma de oração diante do seu peito e diga: Com o coração cheio de esperança e agradecimento, encerro este ritual de abundância. Que a bênção de abundância permaneça conosco, guiando-nos para uma vida abundante e plena, tal como ela realmente é. Que assim seja. desfaça o sinal com as mãos e diga: Em nome de Melquisedeque, o mais alto sacerdote da terra, agradeço a presença das grandes forças cósmicas que vieram assistir o nosso ritual. Que se abram os portais da matéria. Damos graças à divina consciência cósmica que está sempre presente em nosso ser. Damos graças a todos os seres que protegem e amparam esta reunião de luz e de amor. O círculo está desfeito, as sentinelas estão liberadas, a prosperidade foi concedida, a vida está desperta, a luz está acesa, os caminhos estão abertos, os irmãos estão se reunindo, nossas almas se alegram, está feito, a cerimônia realizada e o círculo desfeito. Sigamos todos em paz. A diferença desse ritual que a Zelina fez agora, do mais simples, é que não tem a colocação das cornucópias nos elementos. Perfeito. Fala, Rogério, vocês têm dia certo para fazer o ritual na quinta-feira? Olha, quinta-feira é dia de Júpiter, é um dia bom para fazer ritual, mas não, porque é um ritual de emergência. Então, qualquer dia é dia. A gente faz lua cheia e lua minguante, faz primavera e outono. Tem importância porque tudo é mente, depende da tua intenção. Se a tua intenção está presente, que isso aconteça na sua vida ou na vida do outro, tudo bem. É preciso muito cuidado, porque muitas vezes o nosso orgulho impede que as coisas se aconteçam. Nós somos orgulhosos e fazemos querendo, mas não querendo, não querendo. Isso é muito perigoso de nós nos sabotarmos. A tua intenção tem que ser colocada, eu quero. E aí eu quero seriamente. Tua vontade, tua determinação. Senão, você vai ficar rodando, rodando e não chega. Não acontece. Por que para mim não funciona? A menina que vinha sempre nos cursos, por que não funciona? E você me deixava ver. Ela não praticava. Como ela queria que funcionasse uma coisa, se ela não fazia? Você diz, olha, você precisa fazer, pensar no anjo, passar. Não, mas ela queria que acontecesse um milagre. O milagre é um departamento individual de cada um na condição que ela tem de sintonia com o universo. Nem Deus muda as leis naturais. Senão é que está desrespeitando a si mesmo as suas próprias leis. Existem leis que a gente não conhece todas as leis. De conhecermos todas as leis, todos os problemas estão resolvidos. Nós não conhecemos todas as leis, nós estamos descobrindo. E o universo está se formando. Ele não está pronto. Dizem os astrônomos que o universo está em expansão. Significa que ele não está pronto. Que bom, porque se ele não está pronto, a gente está vivo. Porque a hora que ele ficar pronto, nós não vamos existir. Não tem mais tempo, está todo indo para onde está tudo resolvido. Com esse desafio, você vai crescendo com eles. Bom, e aí? Isso é filosofia, não tem nada a ver com isso aqui.
curso. Tem mais alguma pergunta? Acabou o ritual. O altar vai ficar montado até que o incenso e as velas tenham se extinto completamente. Se, porventura, bater vento, apagar as velas, não cria caso. Ai, não vai dar certo. Vai, porque você vai acender outro fósforo, vai acender aquela vela, e nem se vão ficar velando a vela, que ela apaga e você acende, até ela esgotar. Não vai acontecer, mas se acontecer, já está avisado. E como é que eu faço? Aí você vai fazer o seguinte: depois que as velas estiverem apagadas, você vai pegar um pouco dos grãos que você separou dentro da cornucópia e vai colocar num saquinho. Saquinho que a Vera sempre dava para gente. Tudo, né? Só que era com moedinha. Um saquinho, põe um saquinho vermelho aí. De preferência, vermelho. Mas não é necessidade de ser vermelho. Um saquinho. Alguns, em número ímpar de grãos. Você ainda botou 3 tipos: arroz, feijão e milho. Então tem que ter os 3 do saquinho. Ah, foi um a mais? Não, não tem importância. Mas os 3 tipos têm que estar presentes. E você carrega aquilo, pode carregar consigo, pode deixar junto debaixo do travesseiro, debaixo da cama. Existem lugares que a gente chama coração da casa, que é onde as coisas acontecem. Onde você acha que é o coração da casa? Se é em casa italiana, na cozinha. Onde você acha que é o coração da tua casa? Onde você acha que é o coração, a sua essência? E naquilo que você precisa e que está carente. Ah, aqui não tem muita comida. Põe lá dentro do teu aquele vidro onde guarda o arroz e deixa ali. O restante, você vai colocar em vários saquinhos e vai distribuir esses saquinhos. Lembra que eu falei que uma das coisas muito importantes da abundância era a generosidade? Você vai dar para outras pessoas que não foram nominadas durante o ritual, mas onde você vai querendo coisas felizes. Ela não está carente, mas pode dar para que ela se sinta bem, que ela se sinta feliz, que as coisas rolem bem para ela. B, vai dando. O cara me acha, tem sempre alguém que vai ficar feliz. Vai ficar, de alguma forma. Se os sacos. Não, desculpa. O que acontece é com o material excedente. Vai ter água que vai sobrar, vai ter sal, a cera das velas. Então, tudo deve ser descartado normalmente na natureza, menos a cera da vela. Porque a cera da vela você descarta no lixo. Porque a cera de vela, você joga na natureza, ela não vai ser consumida pela natureza. Quando você achar que deu tudo certo, que a carência acabou, se é uma coisa de saúde, se está curado, se é uma coisa de amor, está resolvido, você descarta a cornucópia de papel, você queima. E as cinzas sopram no ar. Porque a cornucópia você vai guardar com você até a missão estar cumprida. Em algum lugar, não precisa ser redondinha, você pode dobrar, guardar. Mas vai que tem você anotou coisas. Então você vai queimar ela e deixar que ela soprar cinza. Alguém tem alguma dúvida? Eu pensei que eu ia fazer em 1 hora, levei 1 hora e 25. Quebrei a cara. Possível. Por que tem esse silêncio hoje, Rogério? Não, ninguém tá falando. Ah, ninguém está falando. Coisa estranha. A Soninha está aí? Tá. E não fala? Crianças, meus queridos. Eu estou aqui, sim. Ah, tá aí. Ah, Apareceu a Margarida? Bom, Estou viu? ainda, Olha eu que estou me restabelecendo, então não estou falando muito. então tá bom. Seja bem-vinda, meu amor. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela gentileza de estar presente. E que a abundância
abunde a sua vida. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado. Fiquem em paz. Beijo para vocês todos. Tchau, tchau, meu amor. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo, beijo e saudades, né? Só para vocês. Cadê nossa reunião? Vamos marcar. Nós vamos marcar. Mas pode vir aqui. Estamos Fico aqui. feliz. É verdade. Tchau, gente. Tchau, Uma gente. boa noite Fiquem a com todos. Deus. Tudo de bom para vocês. Até. Tchau. Ó, amanhã, Gratidão. por favor, quem manda um WhatsApp para mim, para eu saber, eu não sei quem está, que eu preciso mandar o material para vocês. Então me avise, porque o Rogério gravou também essa reunião. A Beth criou um grupo. Ah, tá bom. A Beth criou um grupo. Vou botar no grupo Tá também. bom, eu vou pôr no grupo. Pega Já no- tá, pega todo já, mundo, pega. até já está no grupo. Mas eu vou mandar, tá bom? Gente, muito Ok. obrigado. Fiquem em Tchau, paz. gente. Até amanhã. Beijo, uma boa Até a noite para próxima vocês. reunião. Boa noite para todo mundo. Até. Tchau, meus amores.